Há uma busca silenciosa que move cada coração humano. Uns chamam de sucesso, outros de sorte, mas a Bíblia chama de prosperidade. O curioso é que, muitas vezes, olhamos para ela como quem olha para um tesouro enterrado em lugar errado. Procuramos no acúmulo de coisas, quando, na verdade, a verdadeira prosperidade não está no que possuímos, mas em quem nos guia. Imagine caminhar por um deserto, com sede e cansaço, enquanto um rio corre a poucos metros dali, invisível aos olhos distraídos. Assim é a vida de muitos, correm atrás de riquezas passageiras, e ignoram a fonte que nunca seca. E é exatamente sobre essa fonte que a Bíblia fala. Uma prosperidade que atravessa prisões, traições, lágrimas e até mesmo a pobreza, e que transforma um escravo em governador, um derrotado em vencedor. Hoje, você vai conhecer os segredos divinos que mudaram a história de José, e que ainda podem mudar a sua. Mas antes de revelar esse caminho, deixe-me lhe mostrar algo que talvez você nunca tenha percebido. Quando falamos em prosperidade, muitos pensam logo em cofres cheios, contas bancárias intocáveis e casas luxuosas. Mas a Bíblia nos convida a enxergar além do ouro e da prata. A verdadeira prosperidade bíblica não é um castelo de tijolos, mas um alicerce invisível que sustenta a vida. Ela nasce no espírito, floresce na mente e se manifesta até no corpo. Josué recebeu essa promessa logo antes de conquistar a terra que parecia impossível. Deus disse: "Não pare de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." Josué 1:8. Veja que a prosperidade aqui não é apresentada como uma herança material pronta, mas como resultado de uma vida alinhada com a palavra de Deus. Séculos depois, outro versículo ecoa esse mesmo princípio. Em 3 João 1:2, está escrito: "Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma." A prosperidade bíblica começa dentro, no coração e na alma, e só então transborda para fora. Um homem pode perder tudo e ainda ser próspero, se sua alma estiver ancorada em Deus. E outro pode ter o mundo inteiro em suas mãos, mas viver miserável, se sua alma estiver vazia. É por isso que a Bíblia redefine a prosperidade. Não como riqueza que se guarda em cofres, mas como tesouros que nenhum ladrão pode roubar e nenhuma crise pode apagar. Se a prosperidade bíblica não é apenas ouro, então onde ela realmente começa? A resposta está em princípios. Chaves espirituais que, quando aplicadas, abrem portas que nenhum homem poderia abrir sozinho. A primeira chave é a obediência a Deus. Não uma obediência cega, mas uma confiança de quem sabe que a voz do Criador jamais conduz ao fracasso. Em Deuteronômio 28, está escrito: "Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas estas bênçãos e te alcançarão." A prosperidade não corre atrás de quem a busca desesperadamente. Ela corre atrás de quem anda com Deus. A segunda chave é um coração generoso. A lógica humana diz: guardar é enriquecer. Mas a lógica divina inverte a equação: dar é multiplicar. Provérbios 11:25 declara: "A alma generosa prosperará, e o que regar será também regado." O que você reparte volta para você, purificado pela graça. A terceira chave é trabalhar com excelência. Não há prosperidade para mãos preguiçosas. A Bíblia diz em Provérbios 22:29: "Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto." Excelência abre portas que a pressa nunca abriria. A quarta chave é buscar primeiro o reino de Deus. Jesus mesmo afirmou em Mateus 6:33: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O segredo está na ordem. Não corremos atrás das coisas, corremos atrás de Deus, e as coisas nos encontram. E, por fim, a quinta chave é viver com gratidão e contentamento. O apóstolo Paulo, mesmo preso, disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Quem é grato no pouco, nunca viverá em escassez. Essas são as 5 chaves: obediência, generosidade, excelência, fé e gratidão. E para provar que elas funcionam, a Bíblia nos dá um exemplo vivo, a história de um jovem rejeitado, vendido como escravo e lançado numa prisão injusta, mas que, mesmo assim, se tornou o homem mais próspero do Egito. O nome dele é José. Imagine um jovem de apenas 17 anos. Seus olhos ainda carregavam o brilho da juventude, mas seu coração já pulsava com sonhos maiores do que o deserto podia conter. José era o filho amado de Jacó, o herdeiro de promessas antigas, alguém que carregava no peito visões que pareciam impossíveis. Mas a prosperidade de Deus, antes de se tornar visível, costuma nascer em meio à dor. Os irmãos de José, movidos pela inveja, o venderam como escravo. Um jovem com sonhos de grandeza, agora acorrentado, sendo levado para o Egito como mercadoria barata. Humanamente, parecia o fim. Mas a Bíblia descreve um detalhe que muda tudo. O Senhor estava com José, e ele era homem próspero. Gênesis 39:2. Mesmo como escravo, José prosperava. Não porque tinha riquezas, mas porque a presença de Deus o acompanhava. Ele serviu fielmente na casa de Potifar, trabalhou com excelência, e tudo o que fazia dava certo. Mas outra queda o esperava. Acusado injustamente, foi lançado na prisão. Ali, nas sombras das grades, parecia que o último fio de esperança havia se partido. Mas não, o cárcere se tornou o palco da fidelidade de Deus. José, mesmo preso, não deixou de servir, de interpretar sonhos, de ser íntegro. A prosperidade bíblica não depende de circunstâncias, mas de caráter moldado pela presença divina. E então, no momento mais improvável, a mão de Deus o ergueu. Do cárcere, José foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. E em uma única manhã, o escravo se tornou governador do Egito, administrador de toda a nação. Aquele jovem rejeitado agora se tornava um instrumento para salvar não apenas o Egito, mas também a sua própria família, e preservar a linhagem de onde viria o Messias. A prosperidade de José não foi fruto da sorte. Foi resultado daquelas 5 chaves que mencionamos: obediência, generosidade, excelência, fé e gratidão. Mesmo quando tudo parecia perdido, ele permaneceu fiel, e por isso, prosperou onde ninguém esperava. A história de José não está na Bíblia apenas para nos impressionar, mas para nos ensinar. Porque a prosperidade que o acompanhou pode também acompanhar você. Talvez você esteja em um poço hoje, cercado pela rejeição, incompreendido até mesmo pela própria família. Ou talvez esteja em uma prisão, limitado por situações que parecem injustas. Dívidas, doenças, portas fechadas. Mas a pergunta é: você continua fiel, como José continuou? Prosperidade não é a ausência de lutas, mas a presença de Deus nas lutas. José nos mostra que integridade abre portas que a mentira nunca alcança. Fidelidade nas pequenas coisas prepara você para grandes responsabilidades. Servir aos outros, mesmo quando você não tem nada, é a semente para colher abundância. Hoje, prosperidade significa ser inteiro. Ser alguém que não perde a fé mesmo quando tudo desmorona. E é exatamente nesse ponto que Deus age. Quando você permanece firme em meio às tempestades, Ele transforma prisões em palácios, lágrimas em testemunhos, derrotas em vitórias. A prosperidade bíblica não depende do saldo da sua conta, mas da saúde da sua alma.
E se sua alma está em paz com Deus, nada pode roubar aquilo que Ele já determinou para a sua vida. A prosperidade, segundo a Bíblia, não é um acaso, mas um caminho. É fruto de uma vida firmada em princípios eternos, como a de José. Ele foi rejeitado, vendido, preso, mas jamais abandonado por Deus. Isso que você precisa ouvir hoje. Não importa o deserto que atravessa, a presença de Deus pode transformar sua história. O próprio Senhor declarou em Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se você crer nessa promessa, comece a declarar com sua própria boca palavras que atraem a prosperidade de Deus para a sua vida. O Senhor está comigo, e por isso prosperarei. A minha alma floresce em Deus, e minha vida reflete essa abundância. Tudo o que faço com fé e integridade é abençoado. Não vivo pela falta, mas pela abundância que vem do céu. Onde eu coloco minhas mãos, o Senhor faz prosperar. Repita essas verdades, grave-as em sua mente, porque prosperidade começa no coração que confia no Criador. Agora eu lhe pergunto, qual dessas chaves você mais precisa praticar hoje? Obediência, generosidade, excelência, fé ou gratidão? Escreva nos comentários, porque sua declaração pode ser o primeiro passo para viver essa transformação. E se esta mensagem falou com você, compartilhe. Talvez alguém próximo esteja no fundo de um poço e precise ouvir que Deus ainda tem planos de prosperidade para ele. A prosperidade bíblica não é sobre possuir tudo, mas sobre andar com aquele que pode tudo.